A era de ouro de Hollywood. Brilho, glamour e uma escuridão que ninguém queria admitir. Você já ouviu falar das festas, dos segredos, dos rumores intermináveis, mas e a realidade chocante por trás das portas fechadas dos estúdios? O que realmente aconteceu com as estrelas mais brilhantes quando as luzes se apagavam? Elas tinham alguma voz nos papéis que desempenhavam dentro e fora das telas? Prepare-se, porque vamos mergulhar de cabeça nas 30 atrizes da Era de Ouro, que foram forçadas a situações que ninguém invejaria. Judy Garland. Judy Garland era a queridinha da América, mas por trás das câmeras, seu mundo estava longe de ser encantador. Os chefes dos estúdios de Hollywood controlavam cada aspecto da vida de Judy, desde os sapatos que ela usava até as palavras que dizia. Mas o segredo mais sombrio era o preço desse controle. Os executivos da MGM esperavam que Garland mantivesse homens importantes felizes, deixando claro que sua carreira dependia de sua conformidade. Recusar não era uma opção. Como adolescente, ela foi empurrada para um mundo onde homens adultos faziam todas as regras, e ela ficou sem voz. Dizia-se até que a mãe de Judy a incentivava a agradar as pessoas certas para se manter em destaque. A pressão constante e a manipulação tiveram um impacto ao longo da vida, deixando Judy lutando contra problemas de confiança, insegurança e exaustão. A magia na tela? Foi construída sobre anos de dor privada. A história de Judy Garland não é apenas sobre sonhos que se tornam realidade. É uma dura lição sobre o que jovens mulheres perderam em um sistema projetado para usá-las e descartá-las. A estrada de tijolos amarelos brilhava para os fãs, mas para Judy estava repleta de armadilhas e desilusões, e ela nunca escapou verdadeiramente das sombras da máquina dourada, mas cruel, de Hollywood. Marilyn Monroe. Marilyn Monroe, o ícone, a fantasia, a lenda trágica. Mas para Monroe, a fama era uma espada de dois gumes. Desde o início, figuras poderosas dos estúdios deixaram claro que seu futuro dependia de mais do que apenas talento. Mais tarde, Marilyn falou abertamente sobre ser passada de mão em mão por aqueles que prometiam estrelato. Na realidade, suas escolhas eram limitadas por um sistema onde dizer não poderia significar a morte da carreira. Rumores circulavam de que ela foi empurrada para relacionamentos e encontros privados que nunca quis, apenas para agradar os homens que puxavam as cordas. Não era tudo glamour. Era sobrevivência. E todos ao seu redor pareciam conhecer as regras, exceto ela. A garota que se tornou a mulher mais desejada do mundo era frequentemente tratada mais como um prêmio do que como uma pessoa real. O anseio de Monroe por amor e aceitação era alimentado por anos, sendo valorizada pelo que os outros podiam tirar. Ela foi forçada a sorrir para as câmeras enquanto escondia a realidade fora do set, que na Hollywood da Era de Ouro, até mesmo lendas tinham que jogar o jogo contra elas. A história de Monroe é um lembrete claro de que a fama raramente vem de graça e, às vezes, é um custo para a vida toda. Jean Harlow. Jean Harlow, a deslumbrante loira platinada, parecia ter tudo. Uma presença magnética na tela, fãs adoradores e Hollywood a seus pés. Mas por trás do glamour, sua vida foi moldada por decisões que ela nunca pôde tomar. Impulsionada por sua própria mãe e padrasto, Harlow foi apresentada a poderosos chefes de estúdio que controlavam seu futuro com um aperto de mão e uma agenda oculta. Ela foi usada como moeda de troca, enviada para encantar executivos em festas privadas em troca de contratos e publicidade. A jornada de Harlow para a fama veio com exigências silenciosas, interpretar o papel fora das telas, assim como nas telas. Ela não podia se dar ao luxo de decepcionar ninguém ou arriscar as ambições de sua família desmoronarem. A pressão para se conformar era avassaladora, e rumores sobre sua vida pessoal a seguiam por toda parte. Harlow interpretava a loira despreocupada em público, mas, em privado, lutava contra um mundo que a tratava como propriedade, não como pessoa. O custo da fama era isolamento, manipulação e um senso de autonomia roubado. O sorriso de Jean Harlow tornou-se uma máscara, escondendo a desilusão de um sistema de Hollywood que esperava tudo e não oferecia liberdade real a ninguém. Ela era uma superestrela. Mas a que preço? Joan Crawford. Joan Crawford era a rainha da reinvenção, mas suas maiores batalhas eram sempre fora das telas. No início de sua carreira, a MGM organizava festas lendárias, onde estrelas como Joan eram esperadas para atuar como anfitriãs, quisessem ou não. Os chefes do estúdio deixaram claro: coopere ou diga adeus aos seus sonhos. Joan, mais tarde, insinuou como jovens atrizes eram alinhadas e emparelhadas com homens poderosos, pressionadas a serem mais do que apenas convidadas encantadoras. Não era glamour, era um sistema construído sobre controle e medo, com o silêncio como a principal moeda. A ascensão de Crawford ao estrelato custou-lhe a privacidade, dignidade e escolhas, moldando-a na ícone feroz e reservada que conhecemos.
Hoje, a dor daqueles anos a acompanhou pela vida, lançando sombras sobre cada sucesso. O livro de sua filha a retratou como fria, mas muitos acreditam que era autodefesa, uma armadura forjada em um mundo onde dizer não não era permitido. O legado de Joan não é apenas seu Oscar ou seus papéis lendários. É a história de uma mulher que sobreviveu a uma indústria implacável por qualquer meio necessário. Para Crawford, Hollywood era tanto um palco quanto uma prisão, e os aplausos nunca conseguiam realmente abafar o que ela suportou para se manter no topo. Loretta Young. Loretta Young personificava a elegância clássica na tela, mas sua história real estava longe de ser graciosa. Ela entrou em Hollywood ainda adolescente, rapidamente aprendendo as regras não escritas, agradar as pessoas certas ou desaparecer. O capítulo mais infame, seu suposto romance com Clark Gable. A MGM e seus agentes não apenas incentivaram o relacionamento, eles orquestraram cada movimento encobrindo a gravidez de Young ao escondê-la até que o escândalo esfriasse. Loretta foi forçada a mentir, fingir e voltar como se nada tivesse acontecido. Seus próprios sentimentos e escolhas nunca foram considerados na narrativa cuidadosamente planejada do estúdio. A aprovação deixou uma cicatriz que ela carregou para sempre. E anos depois, ela falou abertamente sobre o medo e a manipulação que sofreu. Hollywood construiu sua carreira com charme e graça, mas a sobrevivência de Loretta dependia de aprender a se curvar sem quebrar. A verdadeira história por trás de sua imagem perfeita é sobre uma jovem forçada a seguir regras com as quais nunca concordou. A indústria a via como uma peça em seu jogo, não como uma pessoa com sonhos e dignidade. A vida de Loretta Young prova que, às vezes, os sorrisos mais bonitos escondem as batalhas mais profundas. Frances Farmer. Frances Farmer tinha uma mente própria, e na Hollywood da Era de Ouro, isso era praticamente um crime. Os estúdios e os fixers avisaram desde o início, deixando claro que sair da linha significava pagar um preço. Frances foi empurrada para eventos, reuniões e encontros arranjados por outros. Sua conformidade não era apenas esperada, era exigida. Quando ela começou a se rebelar, recusando-se a seguir o jogo, Hollywood rapidamente a rotulou como difícil. De repente, os papéis desapareceram e sua reputação despencou. Ainda pior, quando Frances não recuou, ela foi forçadamente isolada e depois institucionalizada. Sua voz, silenciada por aqueles que se sentiam ameaçados por sua independência. As histórias de dentro dessas instituições são assustadoras. Frances foi deixada impotente, seu passado usado contra ela. Tudo o que ela queria era controle sobre sua própria carreira, mas o preço pela resistência foi alto. A história de Farmer tornou-se um aviso. Lute contra o sistema, e ele revida com mais força. Por trás das manchetes e das histórias selvagens estava uma mulher que simplesmente queria atuar sob seus próprios termos, mas estava presa por uma indústria que punia quem tentasse escrever seu próprio roteiro. Clara Bow. Clara Bow foi a original It Girl, a criança selvagem de Hollywood cuja imagem iluminava todas as telas. Mas a fama teve um preço alto. Desde o início, chefes de estúdio e gerentes exploraram sua energia juvenil, empurrando-a para situações longe dos sets de filmagem. Clara foi pressionada a participar de reuniões privadas e a entreter convidados, seus verdadeiros desejos nunca considerados. Seu agente a via mais como um empreendimento comercial do que como uma pessoa, tomando decisões que beneficiavam a todos, menos a própria Clara. A fábrica de boatos girava com histórias, algumas verdadeiras, a maioria exageradas, mas todas alimentando a ideia de que Clara estava fora de controle. Na realidade, ela estava presa por um sistema projetado para mantê-la impotente. O escândalo era uma ferramenta de marketing, e se ela resistisse, as ofertas desapareciam e as fofocas se intensificavam. Sua carreira terminou cedo, não porque ela perdeu seu encanto, mas porque foi desgastada por anos de exploração. A história de Clara Bow é um lembrete contundente de que, às vezes, as reputações mais selvagens são construídas sobre uma base de manipulação e escolhas perdidas. Shirley Temple. Os cachos e covinhas de Shirley Temple a tornaram a queridinha da América, mas nos bastidores, seu mundo era comandado por adultos com suas próprias agendas. Assinada com um contrato de estúdio ainda criança, toda a vida de Shirley era programada e controlada. A chamada escola de charme para jovens estrelas não tinha nada de charmosa. Os executivos do estúdio a viam como uma mina de ouro, não como uma criança, e a exibiam diante de convidados poderosos com expectativas não ditas. Em suas memórias, Temple relatou o comportamento inapropriado de um produtor da MGM quando ela tinha apenas 12 anos, um vislumbre horrível por trás da máscara familiar da indústria. Recusar-se a jogar o jogo significava arriscar o futuro de sua família. Então, sua mãe a mantinha avançando de um filme para outro. A inocência projetada na tela estava longe do mundo adulto que Shirley era forçada a navegar diariamente. Deixando Hollywood como adolescente,
Não foi apenas uma escolha de carreira, foi uma fuga necessária. A história de Temple prova que, às vezes, os sonhos de infância são moldados por pesadelos que ninguém quer admitir. Veronica Lake. Veronica Lake tinha a aparência, a voz e aquele icônico penteado peekaboo, tornando-a um nome conhecido quase da noite para o dia. Mas tão rápido quanto a fama chegou, também vieram os custos ocultos. Lake se viu pressionada por agentes e chefes de estúdio a entreter os VIPs da indústria, com a ameaça implícita de que resistir significava ser substituída. Mesmo enquanto estampava capas de revistas e cartazes de filmes, a vida de Verônica fora das telas era uma sequência de obrigações indesejadas e sacrifícios. Ela mais tarde falou sobre ser passada de mão em mão nos bastidores, perdendo cada vez mais o controle sobre seu destino a cada contrato. O glamour, o luxo, o estrelato, todos tinham um preço, e Lake pagou com isolamento e sofrimento. À medida que sua vida pessoal se desmoronava e as ofertas secavam, ficou claro que as promessas de Hollywood só eram válidas enquanto ela cooperasse. O nome de Veronica Lake ainda ecoa na história do cinema, mas seu legado também conta uma história de advertência sobre um negócio que recompensa a conformidade, pune a resistência e esquece suas estrelas no minuto em que as câmeras param de filmar. Peg Entwistle. Peg Entwistle é um nome assombrado para qualquer um que já perseguiu um sonho em Los Angeles. Ela é lembrada como a garota do letreiro de Hollywood, mas sua verdadeira história é de batalhas silenciosas e desilusão. Peg chegou a Hollywood cheia de esperança, apenas para descobrir a realidade sombria da indústria. Cartas de seus amigos revelam como ela foi pressionada a atender às expectativas dos chefes de estúdio, apresentações e favores para homens com o poder de conceder ou negar papéis. Recusar-se a jogar o jogo levou ao fechamento de portas uma a uma. A carreira de Peg estagnou não por falta de talento, mas por falta de conformidade. Ela se tornou mais isolada, afastada das oportunidades, e rapidamente desapareceu dos holofotes que lutou tanto para encontrar. A fábrica de sonhos que ela idolatrava não mostrou misericórdia para aqueles que não estavam dispostos a ceder. A história de Peg é um aviso sombrio. Na era de ouro de Hollywood, a esperança e a inocência eram frequentemente as primeiras a desaparecer, substituídas por um sistema implacável que exigia tudo em troca de uma chance passageira de fama. Peg Shannon. Peg Shannon estava prestes a ser a próxima estrela de Hollywood, a resposta do estúdio para as estrelas em declínio do passado. Ela tinha a aparência, a determinação e um brilho selvagem que chamava a atenção dos diretores de elenco. Mas logo a realidade bateu. Homens poderosos controlavam cada oportunidade que ela tinha e esperavam mais do que talento em troca. Os agentes do estúdio agendavam reuniões, e se Peg hesitasse, ameaças e rumores seguiam. As regras eram simples: concorde ou veja sua reputação desmoronar. O sistema de apoio que ela pensava ter desapareceu ao primeiro sinal de resistência. À medida que sua fama desvanecia, Shannon foi deixada para sobreviver da maneira que pudesse, com aqueles que uma vez lhe prometeram o mundo se afastando. O sonho de Hollywood tornou-se um pesadelo de sussurros, papéis perdidos e desespero. A queda de Peg sempre foi retratada como auto-infligida, mas a verdade é que a indústria estava ansiosa para usá-la e descartá-la. Sua história é prova de que nem toda queda em desgraça é merecida, às vezes é planejada. Barbara Payton. A história de Barbara Payton é puro desgosto de Hollywood, uma rápida ascensão ao estrelato seguida por uma queda impiedosa. No início de sua carreira, ela foi prometida o mundo por agentes e produtores, mas essas promessas sempre vinham com uma condição: reuniões privadas, apresentações, favores para os influentes. Essas não eram convites, eram ordens. Quando Bárbara começou a resistir, o sistema se fechou. As ofertas de filmes secaram. Seu nome foi arrastado pelos tabloides e a sobrevivência tornou-se um desafio diário. As pessoas a pintaram como imprudente, mas a maioria nunca viu a pressão oculta que ela suportou apenas para continuar trabalhando. Ela foi forçada a situações que nunca quis apenas para sobreviver. Cada passo adiante trazia novas exigências e mais isolamento. No final, Bárbara foi deixada lutando por dignidade em uma cidade que uma vez aplaudiu seu nome, mas rapidamente desviou o olhar. Seu legado é um lembrete brutal de que Hollywood não apenas cria estrelas, ela as destrói quando os holofotes se apagam. Patricia Douglas. Patricia Douglas é a denunciante de Hollywood que a história quase apagou. Em 1937, o que deveria ser uma festa inofensiva da indústria se transformou em um pesadelo. Quando Patricia corajosamente se manifestou, acusando poderosos insiders de estúdios de agressão, a máquina entrou em ação, não para ajudá-la, mas para esmagá-la. Os agentes do estúdio lançaram uma campanha de ameaças, subornos e táticas de difamação para silenciá-la. Eles a colocaram na lista negra, espalharam mentiras e garantiram que ela nunca mais trabalharia. O nome de Patrícia desapareceu das manchetes, mas sua história foi sussurrada nos bastidores por décadas.
Ela se recusou a ser apenas mais uma vítima silenciosa, mas Hollywood a fez pagar caro por sua coragem. Somente décadas depois, o mundo soube até onde os estúdios foram para manter seus segredos. O caso de Patricia Douglas foi mais do que um escândalo. Foi um exemplo assustador do que acontecia a qualquer mulher que ousasse falar. Sua luta abriu caminho para as gerações futuras, mesmo que ela nunca tenha obtido a justiça que merecia. Lila Leeds. Lila Leeds é lembrada principalmente por um escândalo que chamou a atenção das manchetes, mas a verdade é mais profunda do que qualquer história de tabloide. Após sua prisão em uma notória apreensão de drogas, o glamour rapidamente se transformou em desespero. Os insiders do estúdio e os chamados amigos que antes elogiavam seu talento desapareceram, substituídos por agentes que a viam como presa fácil. Com sua carreira em ruínas, Lila foi empurrada para oportunidades que significavam manter os homens certos felizes, não o público. Agentes que antes prometiam estrelato, agora organizavam encontros que não lhe deixavam escolhas reais. Cada tentativa de escapar do ciclo era recebida com portas fechadas e fofocas implacáveis. A queda de Lila tornou-se entretenimento para os outros, mas ninguém queria falar sobre o sistema que a deixou desamparada. Sua vida era um caso clássico do lado obscuro de Hollywood, recompensando a conformidade, punindo a independência e nunca deixando ninguém esquecer o preço da fama. Virginia Rappe. O nome de Virginia Rappe está para sempre ligado a um dos primeiros e mais feios escândalos de Hollywood. Mas antes que os tabloides a destruíssem, a vida de Virginia foi moldada pelas regras ocultas do show business. Seus agentes e amigos frequentemente a empurravam para a companhia de homens influentes, trocando sua presença por favores, conexões e segurança. Virginia queria ter sucesso nos seus próprios termos, mas a indústria tinha outros planos. Sempre que ela resistia, as consequências eram rápidas. Papéis perdidos, fofocas cruéis e isolamento de seus colegas. Quando a tragédia aconteceu, ela já estava presa por anos de exploração e manipulação. O destino de Virginia tornou-se um circo midiático, mas a verdadeira história era um sistema que valorizava o lucro acima das pessoas, deixando inúmeras mulheres como ela sem ter para onde ir. Seu legado é um aviso. Por trás de cada manchete de Hollywood há uma verdade mais profunda e sombria que merece ser contada. Linda Darnell. O rosto de Linda Darnell estava em todos os cartazes, mas poucos conheciam a luta que acontecia por trás das cortinas de veludo. Darnell foi contratada pela Fox ainda adolescente e desde o primeiro dia disseram-lhe que estaria protegida enquanto seguisse as regras. Essas regras? Manter os homens importantes felizes. Rumores circulavam pelo estúdio sobre executivos compartilhando Linda com clientes e pessoas influentes da indústria, tratando-a mais como um brinde de festa do que como uma atriz em ascensão. Darnell era perspicaz e ambiciosa, mas em um mundo dominado por homens poderosos, a ambição não era um escudo. Ela trabalhava constantemente, fazendo o que fosse necessário para manter seu lugar no centro das atenções. Mas mesmo enquanto ela subia na carreira, o preço nunca mudou. O desgaste emocional, a sensação de ser possuída, nunca realmente a deixou. A carreira impressionante de Linda é prova de que, às vezes, as luzes mais brilhantes lançam as sombras mais escuras. E a velha Hollywood tinha muito de ambos. Susan Peters. Susan Peters era a menina de ouro de Hollywood, talentosa, radiante e adorada pelos fãs. Mas quando um trágico acidente a deixou paralisada, tudo mudou. A mesma indústria que antes celebrava sua beleza e charme, de repente a via como um incômodo. Para manter as aparências, agentes e empresários pressionaram Susan a entreter homens importantes a portas fechadas. O dinheiro estava curto e os papéis desapareceram. Então, as opções eram cruéis: jogar o jogo ou desaparecer. As cartas de Susan da época mostram uma mulher de coração partido e desesperada por respeito verdadeiro, não esmolas envoltas em ameaças. Ela passou de uma protagonista de primeira linha a um nome esquecido, deixada para navegar em um mundo que se importava mais com manchetes do que com humanidade. Hollywood não lhe ofereceu nenhuma rede de segurança, apenas mais exigências, menos escolhas e a esmagadora percepção de que seu valor estava ligado ao que ela podia fazer pelos outros. O legado de Susan merece mais do que o tratamento que ela sofreu. Lupe Vélez. Lupe Vélez, a fogosa mexicana, iluminava todos os lugares por onde passava. Mas, por trás de sua persona pública selvagem, havia uma vida controlada por outros. Vélez era gerida por agentes e publicitários de estúdio que planejavam seus romances tão cuidadosamente quanto seus papéis no cinema. Muitos dos seus chamados relacionamentos eram arranjados para beneficiar os negócios ou a reputação de outra pessoa. A portas fechadas, os agentes lucravam ao enviar Lupe para eventos e encontros com produtores ricos e VIPs visitantes, deixando claro que sua carreira dependia de ser complacente. Mesmo quando se tornou uma das maiores estrelas latinas em Hollywood, Vélez muitas vezes se sentia impotente com cada parte de sua imagem e de sua vida sob o controle de outra pessoa. Ela trouxe risos e fogo para a tela, mas o preço
O preço era um mundo privado de obrigações e pressões, uma realidade mascarada pelo glamour e humor que a tornaram famosa. Dorothy Dandridge. Dorothy Dandridge foi a primeira mulher negra a ser indicada para um Oscar de melhor atriz, mas sua jornada foi uma aula sobre padrões duplos e exploração cruel. Os gerentes e agentes de Dandridge sabiam que as probabilidades estavam contra ela e frequentemente a pressionavam a participar de encontros exclusivos onde sua presença era considerada parte do acordo. Ela enfrentou avanços de homens no poder que tinham seu futuro em suas mãos, e dizer não significava arriscar tudo, especialmente para uma mulher de cor. Dandridge, mais tarde, descreveu a humilhação e o medo com os quais vivia, seus sonhos manipulados por pessoas que a viam como um ativo, não como uma pessoa. Para Dorothy, cada passo na carreira era uma negociação, e cada oportunidade vinha com condições não ditas. Sua graça diante das câmeras era lendária, mas era igualada pela resiliência silenciosa que precisava apenas para sobreviver em uma cidade que raramente jogava limpo. Billie Holiday. A história de Billie Holiday é geralmente contada através da música, crua, assombrosa, inesquecível. Mas antes de ser Lady Day, antes de sua voz mudar a música americana para sempre, Billie foi forçada a enfrentar dificuldades que a maioria nem consegue imaginar. Desde cedo, ela foi explorada por empresários que viam seu talento como uma mina de ouro e sua vulnerabilidade como uma oportunidade. Aqueles que afirmavam protegê-la, na verdade, a conduziam para situações onde ela não tinha voz, organizando encontros e aparições que estavam longe de ser voluntários. Para Billie, cada passo à frente em sua carreira era uma batalha contra a exploração e a traição. Sua luta não era apenas por sucesso, mas por dignidade e liberdade em um mundo que estava contra ela. Quando ela finalmente ganhou alguma independência, usou sua voz para revidar, transformando dor em poder. Mas as cicatrizes daqueles primeiros anos eram profundas, e a indústria nunca realmente a deixou escapar delas. Evelyn Nesbit. Evelyn Nesbit é o rosto original do escândalo americano, mas sua história não é apenas sobre manchetes. É sobre sobrevivência em um mundo que nunca lhe deu uma chance. Antes mesmo de Hollywood ter seu próprio letreiro, a beleza de Evelyn a tornou uma sensação em Nova York e Los Angeles. Mas por trás das sessões de fotos glamorosas e festas luxuosas, Nesbit era controlada por aqueles que diziam se importar com ela. Sua própria mãe a apresentou a homens poderosos, fazendo acordos que não tinham nada a ver com filmes e tudo a ver com dinheiro e acesso. O infame caso de Stanford White. Isso foi apenas a ponta do iceberg. A vida de Evelyn tornou-se uma porta giratória de pessoas explorando-a para seu próprio benefício, deixando-a com traumas que a seguiram por décadas. O público via uma estrela, os de dentro viam uma mercadoria. A história de Evelyn Nesbit é um aviso sobre o que realmente se escondia por trás das cordas de veludo da época. Rita Hayworth. Rita Hayworth, a lendária ruiva cuja imagem estava estampada em todas as revistas, viveu uma vida moldada tanto pela manipulação quanto pelos filmes. Nascida Margarita Cansino, ela foi preparada para a fama desde a infância, mas o caminho para o estrelato veio com regras feias e não ditas. Seu primeiro marido, que também era seu empresário, a usou como moeda de troca, organizando apresentações e reuniões, que eram mais sobre negócios do que amor. Quando Rita assinou com a Columbia, enfrentou uma pressão incessante dos executivos para agradar homens poderosos e manter os clientes mais importantes do estúdio entretidos dentro e fora do estúdio. Ela interpretava a deusa na tela, mas em particular era muito humana, desgastada por exigências e ameaças. Rita revelou mais tarde quantas escolhas não eram realmente dela. Por trás do sorriso perfeito de Hollywood estava alguém que sabia como era ser tratada como um prêmio, não uma pessoa. Gene Tierney. Gene Tierney, um dos rostos mais deslumbrantes do cinema clássico, parecia intocável para os fãs, mas dentro da máquina de Hollywood, sua beleza a tornava um alvo. Os encontros arranjados pelo estúdio eram apenas outra parte do contrato. Tierney era regularmente pressionada a acompanhar homens ricos, com a recusa sendo recebida por ameaças veladas e obstáculos na carreira. A pressão não terminava no set de filmagem. Cada festa, cada evento, era um lembrete de que seu lugar na indústria não era apenas sobre atuar. Quando Jeanne tentou resistir, ela rapidamente aprendeu o preço. Os diretores pararam de ligar, os roteiros desapareceram e ela foi rotulada como difícil. Por trás da elegância e graça, estava uma mulher lutando pelo controle de sua própria história. A maior luta de Tierney não era apenas por estrelato, mas pelo direito de decidir seu próprio destino. Uma luta que inúmeras atrizes de sua época conheciam muito bem. Olivia de Havilland. Olivia de Havilland era a garota de ouro de Hollywood, mais conhecida por sua inteligência feroz em
E uma determinação de aço, características que eventualmente a levaram a processar a Warner Brothers e vencer. Mas antes dessa vitória histórica, Olivia era apenas mais uma atriz contratada, sujeita às regras não escritas do sistema de estúdios. Vários insiders disseram que ela enfrentou ameaças claras: cumpra as obrigações da empresa ou arrisque tudo pelo que trabalhou. A promessa sussurrada era sempre a mesma: diga sim ou você está acabada. A recusa de Olivia em seguir essas regras significou anos de batalhas exaustivas e papéis perdidos. Mas ela nunca perdeu a coragem. Sua luta não foi apenas por ela mesma. Abriu caminho para uma nova geração de atores. Ainda assim, o custo pessoal foi enorme. Hollywood gostava de promover Olivia como uma heroína de conto de fadas, mas fora das telas, ela era uma guerreira navegando em um sistema projetado para quebrar quem não se conformasse. Gloria Graham. Os papéis sensuais de Gloria Graham em clássicos noir não foram apenas uma criação de Hollywood. Eles nasceram de batalhas reais contra um sistema que nunca respeitou limites. A ascensão de Graham veio acompanhada de fofocas incessantes, e grande parte delas foi fabricada pelos chefes de estúdio que a viam como uma distração útil para clientes e pessoas influentes. Campanhas de sussurros a rotulavam como fácil, mas esses rumores eram principalmente uma cobertura para a forma como ela foi forçada a navegar pelo submundo de Hollywood. As escolhas de Gloria não eram realmente escolhas. Quando ela resistiu, enfrentou chantagem, ameaças e períodos de seca repentina em sua carreira. Ainda assim, ela lutou com as únicas armas que tinha: talento bruto, sagacidade afiada e uma recusa teimosa em ser envergonhada. A história de Gloria Graham é um lembrete de que algumas reputações foram cuidadosamente criadas não pelas próprias atrizes, mas pelo sistema construído para controlá-las. Elizabeth Scott. Elizabeth Scott era a femme fatale fria e misteriosa da era do filme noir. Então, naturalmente, a fábrica de boatos de Hollywood não podia deixá-la em paz. Nos anos 1950, seu nome estava em todas as manchetes como parte de um escândalo notório de garotas de programa, mas as manchetes deixaram de fora a verdadeira história. Elizabeth, como tantas outras, foi alvo de um sistema que forçava mulheres a fazer companhia para os principais clientes e parceiros de negócios do estúdio. Mesmo enquanto lutava para proteger sua reputação, ela enfrentava uma pressão implacável dos agentes que deixavam claro: ajude os homens certos ou veja sua carreira evaporar. Elizabeth negou os rumores mais absurdos, mas o estresse e o isolamento eram reais. O escândalo foi um aviso para todas as atrizes. Em Hollywood, sua imagem nunca era inteiramente sua, e sempre havia alguém pronto para lucrar com suas dificuldades. A vida de Elizabeth prova que, às vezes, sobreviver ao sistema dos estúdios era o maior papel de todos. Hedy Lamarr. Hedy Lamarr, a sirene das telas que também era uma brilhante inventora, viu os dois lados do brilho dos holofotes. Antes de Hollywood, na Europa, seu marido produtor, muito mais velho, puxava as cordas, organizando encontros para seu círculo de negócios, que nada tinham a ver com seus sonhos. Quando Lamarr finalmente escapou para a América, ela esperava um novo começo, mas a pressão a seguiu. Em Hollywood, diziam que sua beleza poderia abrir qualquer porta, mas às vezes isso significava ser empurrada por portas que ela preferiria ter mantido fechadas. Papéis, contratos e liberdade eram sempre condicionais. Faça as pessoas certas felizes ou corra o risco de ser esquecido. O gênio e a determinação de Lamarr eventualmente a tiraram do molde antigo, mas as expectativas da indústria persistiram. Seu legado não é apenas sobre beleza ou inteligência, é sobre resistência em um negócio construído sobre controle e conformidade. E sua história ainda é uma lição para quem pensa que Hollywood sempre foi apenas sobre talento. Tallulah Bankhead. Tallulah Bankhead era maior que a vida, feroz, franca e completamente destemida em causar problemas. Mas mesmo para alguém tão ousada quanto Tallulah, o casting couch não era apenas um boato, era uma realidade. Apesar de suas conexões e talento bruto, Bankhead se viu pressionada e encurralada por homens poderosos que esperavam mais do que uma atuação. Histórias circulavam sobre o que ela havia feito para avançar, mas Tallulah sempre revidava com inteligência e bravata. Quando ela recusava avanços, as consequências eram imediatas: perda de papéis, fofocas maldosas e uma ameaça constante à sua carreira. No entanto, ela se recusava a ser quebrada, zombando abertamente do sistema e denunciando a hipocrisia quando poucos ousavam. A atitude de Bankhead era um escudo, mas os ataques eram implacáveis. Sua história é prova de que apenas coragem nem sempre conseguia vencer as probabilidades em uma cidade onde dizer não era a rebelião suprema. Marsha Hunt. Marsha Hunt era conhecida como a ativista silenciosa de Hollywood, uma voz suave que se levantava contra a injustiça tanto dentro quanto fora das telas. Mas nem mesmo uma reputação de integridade a protegeu das piores tradições da indústria. Quando ela começou a recusar favores por papéis, Marsha se tornou um alvo. Os estúdios tinham maneiras sutis de punir a independência. Menos audições, campanhas de sussurros, ECL,
Contratos que pareciam desaparecer da noite para o dia. Sua inclusão na lista negra não era apenas sobre política, era sobre controle. Marsha mais tarde falou sobre a pressão para se conformar se você quisesse trabalhar e os riscos enfrentados por qualquer mulher que ousasse dizer não. Apesar das dificuldades, ela manteve seus princípios, mesmo quando isso lhe custou tudo o que havia construído. A história de Marsha Hunt não é tão famosa quanto algumas, mas é um modelo de resistência a um sistema que contava com o silêncio. Marion Davis. Marion Davis interpretava a garota festeira nos jornais, mas sua vida real era um jogo de xadrez com o homem mais poderoso da mídia, William Randolph Hearst. Para o público, ela era a companheira glamurosa de Hearst, mas a portas fechadas, o relacionamento deles vinha com exigências às quais ela nunca realmente concordou. Os insiders sussurravam sobre como Davis era emprestada a associados de negócios e VIPs como condição para manter sua carreira e sua segurança intactas. O estilo de vida luxuoso era real, mas os sacrifícios também. Marion permaneceu leal, mas todos sabiam que a lealdade em Hollywood sempre vinha com condições. A história dela é um lembrete de que, mesmo no topo, sempre havia alguém puxando as alavancas. Para Marion, liberdade significava caminhar na corda bamba, nunca tendo certeza se seu próximo passo seria o último sob os holofotes. A era de ouro de Hollywood nos vendeu sonhos, mas para essas 30 mulheres, o custo da fama foi mais alto do que qualquer tabloide jamais ousou admitir. Por trás de cada holofote, havia um sistema determinado a quebrá-las. Então, o que você acha? Quantas mais histórias como estas ainda estão enterradas nos cofres dos estúdios e sussurradas nos antigos backlots? Deixe seus pensamentos abaixo, inscreva-se e compartilhe esta história com alguém que ainda acredita no mito do velho Hollywood. Mantenha-se curioso e não deixe que as histórias reais desapareçam.